Uma morte cruel. Um homem de 53 anos, ele é encontrado morto no matagal, na região da Caximba, aqui em nossa capital, região sul de Curitiba. O corpo dele foi enterrado pelos assassinos. A suspeita ainda que antes de ser executada e enterrada, a vítima tenha sido torturada. O homem é suspeito de ter abusado sexualmente de um menino de apenas 5 anos. O garoto estava na casa da esposa do suspeito, que é cuidadora, quando o homem supostamente se aproveitou de um momento de desatenção para violentar o menino. O crime teria acontecido na mesma região onde o corpo dele foi encontrado. Por isso, a polícia acredita que o assassinato pode ter sido um acerto de contas. A famosa justiça com as próprias mãos. Os episódios de tortura, inclusive, teriam acontecido dentro da casa onde o menino de 5 anos mora com a família, de acordo com as informações de testemunhas. Depois da descoberta da morte desse homem, e depois que essas informações chegaram até a polícia, a mãe da criança foi encaminhada até a delegacia para prestar depoimento. Na central de flagrantes, ela conversou com a reportagem do Balanço Geral Curitiba e negou qualquer envolvimento no crime. Emocionada, ela contou ainda os momentos de sofrimento que passou junto com o filho. A reportagem é exclusiva só para você do Balanço Geral Curitiba. Marcelo Borges é o repórter. Daniel Cardoso, de 53 anos, foi encontrado neste matagal ontem à tarde, no bairro Caximba, em Curitiba. O corpo foi enterrado pelos assassinos. A morte de Daniel pode ter relação com um abuso sexual. Ele foi apontado como o autor do crime. Daniel teria atacado um menino de apenas 5 anos. A mulher de Daniel era quem cuidava da criança. O menino disse para a mãe que sofreu violência sexual e indicou Daniel como o autor. Eu nunca deixei meu filho com ninguém. É a primeira vez que eu confiei em alguém deixar meu filho, que ela era responsável, igual todo mundo falou, que ela cuidava de criança. Deixei meu filho na mão dela e falei para ela, toma cuidado. Olhei meu filho em casa, você entendeu? Meu filho estava intacto, entendeu? Intacto. Quando eu peguei meu filho já não estava mesmo. Chegou em casa, eu fui tirar a roupa dele para dar um banho, ele não queria. Ele catou os brinquedos dele, guardou e falou, mãe, eu já não vou brincar mais. Quando foi 2h30 da manhã, ele acordou gritando de dor, queimando de febre. E eu perguntei para ele, o que foi, filho? O que foi, filho? Foi aonde que ele confessou. Isso, a hora que ele confessou já era 7 horas da manhã. 2 dias depois do abuso, ele foi assassinado. A mulher de Daniel disse em depoimento à polícia que ela e o marido foram levados até a casa da criança. Lá foram mantidos em cárcere privado. Daniel foi agredido várias vezes. Enquanto ela ficou na residência, Daniel foi levado até outro ponto do bairro onde foi assassinado. Mas, de acordo com a polícia, foi a mãe do menino que planejou a morte de Daniel. Justiça com as próprias mãos? Essa é a principal linha de investigação da polícia neste momento. Durante a tarde, policiais militares do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, encaminharam até a central de flagrantes, no centro de Curitiba, 3 suspeitos do crime: a mãe da criança e um casal de amigos dela. Na delegacia, os 3 foram ouvidos e negaram as acusações. O que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Independente do que ele fez com meu filho, eu não queria o mal dele. Você entendeu? Que eu acho que isso aí não é coisa de Deus. Você entendeu? A senhora não tem qualquer participação na morte dele? Não, nenhuma. A esposa de Daniel passou a noite impedida de sair da casa da família do menino. Já na manhã de ontem, foi libertada com a condição de não falar nada sobre o que aconteceu. Na delegacia, ela contou aos policiais que foi mantida como refém. A mãe da criança e o casal de amigos foram ouvidos e liberados pela delegada de plantão na central de flagrantes. O caso segue com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. O menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames que têm o objetivo de constatar o abuso sexual. Deixa eu falar com o Emanuel Pierin, que tem mais novidades sobre o assunto. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Curitiba. Emanuel, DHPP conseguiu evoluir nas investigações ou não? Boa tarde. Boa tarde para você, Gilberto Ribeiro, quem está em casa com o Balanço Geral. Um caso daqueles que envolve muitas vezes o sigilo, dado que é uma criança que está envolvida.
No local do crime, nós conversamos com o Cássio Conceição, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O repórter investigativo Daniel Santos conversou. As primeiras informações foram repassadas na nossa reportagem pelo delegado Cássio. Vamos ouvir o que ele pode falar, sobre esse caso. Veja só. Delegado Cássio Conceição, da Divisão de Homicídios da capital. Delegado, nós temos uma possível motivação para esse crime aqui no Caximba. Que motivação é essa? Provavelmente aí a vítima teria violentado uma criança, e os moradores aí revoltados com essa situação acabarem matando essa vítima e enterrando aí no mato. Os policiais militares foram acionados, após encontrar o corpo, acionaram a Delegacia de Homicídios, a DHPP. Chegando ao local, nós acionamos o Instituto Médico Legal, o Instituto Criminalístico. Os policiais militares relataram para nós que já teriam uma autoria certa, inclusive já teriam detido os autores. E diante desse fato, nós conduzimos os autores para a Central de Flagrância. E essa criança é filho de alguma pessoa que mora por aqui mesmo, delegado? Exatamente, é filha de moradores aí da região do Caximba. Tá aí, Caso portanto, a complicado, palavra do delegado, Gilberto. Então, a gente ainda está, ao longo da manhã, a produção do Balanço Geral entrou em contato com o delegado, ele estava em diligências durante toda a madrugada. Estamos tentando ainda contato e, claro, qualquer nova informação ainda hoje. Voltamos com esse caso por aqui.